Quase ninguém conhece a verdadeira história dos maçons, que está cheia de especulações e, acima de tudo, sobre a qual já se escreveram inúmeros títulos, desde o surgimento do fenômeno. A maçonaria é, em essência e forma, uma iniciação espiritual por meio de símbolos. Essa definição vem daquela que os grandes mestres deram na Suíça nos anos 50. Diz um trecho de um livro japonês do século XII que o peixe vive muito feliz debaixo d'água e o pássaro muito feliz na floresta. No entanto, é necessário ser peixe ou pássaro para entender como é essa sensação. O mesmo acontece com a maçonaria. É complicado e escorregadio transmitir o mundo iniciático, sem cair no sincretismo nem na mistura de opiniões. Pode-se dizer que pré-socráticos como Anaxágoras, a maçonaria espiritual e o esoterismo cristão dizem a mesma coisa e falam o mesmo idioma, mas de maneiras diferentes. Eu sou el documentalista e isto é a maçonaria. As origens da maçonaria são incertas. Para tentar explicá-los, partimos de duas premissas: a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. Por um lado, encontramos a maçonaria operativa, um grupo de pedreiros que principalmente construíam catedrais góticas. Tratava-se de um grupo muito fechado, por causa dos conhecimentos que possuíam sobre a construção das catedrais e pelos códigos de comunicação usados por seus membros. É preciso lembrar que a construção de uma catedral era um trabalho longo que durava várias gerações. Os pedreiros viviam nas hospedarias dos vilarejos e, nas horas de descanso, se reuniam em uma cabana. De onde vem o termo loja para trocar impressões ou comer? Com o passar do tempo, essas construções góticas proporcionaram algum tipo de conhecimento iniciático. Um grupo assim, que permanece tanto tempo junto, acaba inevitavelmente derivando para as inquietações do ser humano. E de fato, o ser humano, embora continue em evolução, encontra-se incompleto. As explicações bíblicas não nos convencem. O ser humano havia nascido com possibilidades muito concretas e se mecanizou, ou seja, derivou para a espécie incompleta que agora somos. É impensável que uma espécie com a capacidade cerebral que tem se dedique a matar seu irmão por nada. Por isso, a maçonaria tenta fazer a espécie evoluir para que retome a forma que tinha. As religiões fazem o mesmo, exceto por uma diferença. A maçonaria chega a um ponto em que não tem explicações. A fé pode preencher as grandes dúvidas que ainda precisam ser resolvidas, mas a maçonaria não as oferece. Ela só tenta fazer a espécie humana evoluir em suas reuniões para que, por meio disso, possa entender melhor a figura do grande arquiteto do universo. A maçonaria busca atuar principalmente em nível primário. Sempre se explica que, quando o presidente da Primeira República, Manuel Azaña, foi iniciado, todos conhecem sua vasta cultura. O venerável mestre da loja era um garçom de Madrid. É possível que esse garçom tivesse mais influência em essência do que Azaña, cuja personalidade e conhecimentos são reconhecidos por todos. Isso é a maçonaria e nada mais. Entre 1050 e 1350, e sob o fervor religioso das cruzadas, foram construídas cerca de 1000 edificações na França, entre as quais se destacam cerca de 90 catedrais. A maçonaria. A guilda cresceu, permaneceu fechada em si mesma, chamavam-se de irmãos e não deixavam ninguém de fora entrar.
Houve um momento em que pararam de construir catedrais, a guilda começou a decair. Chamamos assim a origem real da maçonaria, fora de qualquer especulação. Na Inglaterra, um grupo de cientistas da Royal Society, instituição dedicada à pesquisa, percebeu que, ao contrário do Oriente, o mundo ocidental não tinha, além das religiões, instituições que abordassem os temas esotéricos e iniciáticos. Não para competir com as instituições do mundo oriental, mas para dotar o ocidental daquilo que ele merecia. Eles decidiram criar uma instituição na qual, independentemente das religiões, nossa espécie humana, um ser humano, pudesse se desenvolver. Todos pensamos que Newton foi o pai da maçonaria especulativa. O cientista inglês é conhecido por suas teorias sobre a gravitação e por ter dirigido como cientista a Casa da Moeda da Inglaterra. Além disso, ele era um grande alquimista, algo que constituía sua devoção. Pois bem, Newton, por meio de outros membros da Royal Society, pensou em assumir a organização das lojas que restavam e que remontavam aos pedreiros. 4 dessas lojas se uniram no dia de São João de 1717 na Grande Loja da Inglaterra. O criador evidentemente nunca foi maçom. Essa sociedade começou a ter algum sucesso. O Papa Clemente XII, e não por motivos de fé ou religião, mas talvez por questões temporais, proibiu a maçonaria por meio de uma bula. Excomungada e herege, a propaganda foi tanta que a maçonaria se espalhou. Devo dizer, aliás, que eles já não estão mais excomungados graças a João 23. A instituição passou a receber remanescentes de sociedades iniciáticas europeias, como templários, alquimistas, espiritistas e magos. Todos eles trouxeram seus conhecimentos que ficaram refletidos nos rituais, como uma caixa de surpresas onde foram misturados diversos conhecimentos que estão ao alcance de quem quiser estudá-los. Depois a nobreza entrou na instituição, assim como outros cientistas. Os problemas começaram quando os empresários entraram. Alguns deles, é claro, desejavam usar a instituição para seus próprios fins. Ali começou sua deturpação. Os requisitos para ser maçom são muito simples: ser maior de idade, livre com tudo o que isso implica e de bons costumes. Além disso, são necessários certos conhecimentos intelectuais para entender o mundo complicado que tudo isso envolve. As diferenças entre maçons e religiões são grandes. A célula-mãe da maçonaria é a loja, reunião soberana de irmãos mestres, no mínimo 7, que se reúnem para trabalhar. A obediência do país correspondente a reconhece. A loja tem autonomia própria e as divergências entre lojas podem ser grandes quanto aos conhecimentos. Algo que não acontece, por outro lado, com a igreja. De fato, a normativa aplicável a 2 bilhões de pessoas deve ser homogênea para que todos estejam sujeitos às mesmas regras. Algo que não acontece na maçonaria. Existem lojas cuja forma de trabalho e conhecimento avançam muito, enquanto em outras isso não acontece. A relação da maçonaria com alguns países é curiosa. Os ingleses se apoiaram na maçonaria para sustentar a Commonwealth. Da mesma forma, a maçonaria funciona em Cuba, onde conta com cerca de 50 mil membros. Quando Fidel Castro assumiu o poder, além de descobrir que José Martí e alguns dos que o haviam ajudado eram maçons, ele percebeu que a única organização viva na ilha eram as lojas maçônicas, por isso se interessou pelo seu funcionamento. Também é interessante parar, mesmo que brevemente, para analisar a relação da maçonaria com as mulheres. A Grande Loja da Inglaterra não as admite, mas existem outras obediências mistas e até femininas, nas quais houve mulheres brilhantes.
Penso, por exemplo, na artista catalã Clotilde Cerda, filha de Ildefonso Cerda, arquiteto do Eixample de Barcelona. Aliás, na Espanha nunca se diz por prudência se alguém é maçom, a menos que a pessoa autorize. O jornal La Vanguardia publicou recentemente, por exemplo, que Caterina Mieras, conselheira de cultura da Generalitat, é maçom. A situação atual da maçonaria espanhola é diferente da vivida em outros países. Após a ditadura na Espanha, eles não foram legalizados como foi, por exemplo, o Partido Comunista da Espanha. O pedido foi negado por Martín Villa. Ruiz Jiménez defendeu o caso e o Supremo Tribunal finalmente lhes deu razão. Nos últimos 23 anos, o percurso tem sido diferente. Inicialmente, os maçons na Espanha eram pobres, poucos e desunidos. Tinham sérios problemas, discussões, irmãos mais velhos que haviam retornado do exílio. A Espanha havia mudado, as missões eram diferentes e outros irmãos haviam sido iniciados no exterior. Atualmente são cerca de 3.000, quando, em um exame prospectivo elementar, deveriam chegar a 50.000. Para igualar outros países, nos últimos anos eles se concentraram e lentamente se encontraram. Na Espanha, a maçonaria entrou em 1728, quando foi criada uma loja em Madrid pelos ingleses, especificamente pelo Duque Huarto, enterrado em Poble. Suas dificuldades ao longo dos anos são conhecidas. Com Carlos III e com Napoleão funcionou bem, mas foi um desastre com Fernando VII. As cortes de Cádiz lhe foram favoráveis, assim como a Primeira República. Por enquanto, isso é tudo, mas se você se interessou pelo tema e ainda não está inscrito no canal, sugiro que se inscreva. Ative também as notificações, pois mais adiante pretendo entrevistar alguns membros da maçonaria na América Latina. Eu sou El Documentalista e este foi O que é a Maçonaria. Saudações especiais para Armando Pérez Trejo, N.C.I.T.O. 777, Juan Pablo León Luján, Sandra Ramírez, Dario Garabi, Sérgio Ramírez Mata, Raúl Obregón, Zeus Iris, Armando Pérez Trejo. Odiosita 29, Luiz Penha Marco e seus seguidores. Pro Gomes, Alejandro Osor, Criatian Garcia, Bill George Chaves, Red Top 69, Josué Game Jazz. Lara Wilber Yuga, Miguel Flores, Ana Isabel García de Carrizo, Diego Joseph Guzmán Loyola, César Aguilar, Eterna Moreno Moret, Limbón Gamer, Antonia Ramírez, Mari Quirón, Lucas Fernández, Gessiel Lomas e Diego Musten. Obrigado e até a próxima.